Olá, tudo bem? Enquanto você está estudando para concurso público, tem gente preocupada no pós-aprovação, tá? Eu recebi algumas perguntas ao longo desse tempo no seguinte sentido: Jefferson, quais atividades o auditor fiscal pode fazer e quais atividades o auditor fiscal está proibido? E é nesse sentido que nós vamos conversar um pouco neste vídeo. E aí você está preocupado em poder estudar, ser aprovado, ou você está preocupado no pós-aprovação? Coloque aqui nos comentários porque esta informação é muito importante para nós, tá? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, sou um estrategista na preparação para provas e concursos públicos e posso sim lhe ajudar a ser o próximo aprovado. Caso você tenha interesse no concurso da Receita Federal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa ter acesso de forma gratuita de como ser aprovado no concurso da Receita Federal 2 vezes, estudando 3 horas por dia, tá? E aí eu sei que no mundo dos concursos públicos cada um tem um interesse. Uns têm interesse em a estabilidade, outros na segurança, outros nas flexibilidades de horário, mas existem aquelas pessoas que têm um perfil empreendedora, certo? Ou melhor, um perfil empreendedor. E nesse contexto, eles querem saber o que o auditor fiscal pode fazer. E eu vou abrir aqui exatamente em cima de uma postagem, até procurei e vim buscando ver sobre isso, tá? A respeito de atividades que o auditor fiscal pode fazer. Aqui na tela tem um site de um grupo de advogados que falam sobre questões administrativas em gerais, e eu peguei a seguinte informação: carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Cumulação de cargos. E aí, beleza, é de 14 de junho de 2022. Eu busquei saber mais sobre essa portaria RFB 2015, tá? Aqui através da internet, em dados abertos, e não consegui achar, tá? Então fica esta questão a respeito desta informação, ok? Carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, exercício concomitante ao serviço de praticagem, atuação expressamente proibida, né, vedada pela portaria RFB 2015, tá? E aqui vem falando a respeito de uma demissão que foi revertida nesse sentido, tá? E aí vem falando, blá, 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 compatíveis com a atribuição de... Aí, ó, a previsão feita na portaria, artigo 1º, a portaria 444 de 2015, que as atividades de advocacia, contabilidade e praticagem são incompatíveis com a atribuição da carreira auditoria da Receita Federal do Brasil. Está respaldado pela Lei 11.890 de 2008, que impede os integrantes de segmento de serviço público exercerem outra atividade pública ou privada potencialmente conflitante com as suas atribuições, em consonância com a Lei 12.813 de 2013, que versa sobre o conflito de interesses no âmbito do Poder Executivo, tá? Vamos destrinchar isso. Primeiro, o próprio Estatuto da OAB prevê a incompatibilidade com os servidores públicos específicos, para você tirar a OAB, tá? O exercício da advocacia necessariamente precisa que você tenha o que? A inscrição na OAB. É o primeiro ponto, tá? Em relação à praticagem, eu conheço alguns colegas auditores fiscais que estudam e são aprovados no concurso de prático, tá? E nesse sentido, alguns já pedem demissão e seguem o rumo, outros levem concomitância. Entretanto, eu busquei e vi vários julgados no sentido da incompatibilidade, inclusive se tiver horário compatível. Independente da compatibilidade de horário, você tem uma incompatibilidade em relação
a esta portaria 444. Então, se você tem interesse em poder ser prático, não tem problema algum, você vai ser auditor fiscal, estudar, passou, você abre mão. Tá? E aí, nesta publicação, ele cita muito importante o que? A lei de conflito de interesse. Essa sim tem um direcionamento prático para as atividades que geram incompatibilidade. E só para você entender, dentro do Executivo Federal, você tem a Controladoria Geral da União, que é o órgão responsável pela essa parte correicional no Executivo. Então, seguindo todos os ditames, todas as colocações colocadas pela CGU, você, estando na Receita Federal, ou até mesmo na Secretaria do Tesouro Nacional, ou na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, você está compatível. Por quê? Neste caso, a CGU está em cima e as normas internas desse órgão precisam estar compatíveis com eles. Tá? E aí, nesse sentido, nós temos aqui um ponto bastante interessante. Deixa eu buscar aqui, artigo 3º, tá? Leis, tá, ok. Importantíssimo aqui, para a gente poder verificar. Tá? Aqui é a Lei 11.890, citada, tá? Naquela publicação de 2008, e fala sobre das carreiras e dos cargos da administração pública federal. Na seção 1, ele cita o quê? Das carreiras de auditoria federal, tá? Quando você fala auditoria federal, você fala auditor fiscal do trabalho, você fala auditor fiscal da Receita Federal, você fala auditor federal de finanças e controle, tá? E aí vem citando, vem falando sobre alguns termos, e a gente tem aqui, salvo engano, artigo 3º, vamos ver aqui, artigo 3º, onde está? Artigo 4º, artigo 3º, é isso? Isso. Ó, os ocupantes do cargos integrantes da carreira que trata, tá, são impedidos de exercer outra atividade, seja pública ou privada, potencialmente causadora de conflitos de interesse. Aí, mais uma vez, nós somos levados à situação de conflitos de interesse, tá? E aí a gente vai ver qual é a posição, no caso de quem tem interesse no Executivo Federal, que dispõe a CGU, que é o quê? Que é o órgão responsável exatamente para poder averiguar esses conflitos de interesse, tá? Então, como eu falei, a PGFN, STN, Receita Federal tem que seguir os ditames da CGU, porque se tiver incompatível, vai ter incompatibilidade de matéria e, óbvio, vai ser algo que vai ser ilegal, porque não está compatível com o que prevê a CGU. Tanto que, por exemplo, eu entrei com processo na CGU para poder verificar as atividades que dentro do cargo de auditor fiscal é possível fazer. E aí listei tudo aquilo que eu tinha interesse, a CGU foi, né, deu ali o seu aval das atividades e colocou o que? Alguns requisitos a serem seguidos. Por exemplo, dentro do horário de trabalho, você não pode fazer as atividades privadas, mesmo que ela não esteja enquadrada no conflitos de interesse. Então, há outros requisitos a serem chamados. Então, se você, depois de ser aprovado para procurador federal da Fazenda, você tiver atividades diversas, entra com um processo lá na CGU para poder verificar se realmente tem conflito de interesse. A CGU vai se manifestar e dentro da manifestação da CGU você tem o quê? O amparo para você exercer as suas atividades, tá? E aí a gente vai aqui exatamente na Controladoria Geral da União. Tem várias perguntas sobre o lei de conflitos de interesse, tá? Esse daqui exatamente dentro do Executivo Federal, conforme eu te falei, e vamos seguindo. E aí vem aqui, ó, aqui eu marquei aqui, ó. Quais são as atividades aplicáveis a todos durante o exercício do cargo ou emprego, tá? As seguintes situações configuram conflitos de interesse. Então, automaticamente, se você se colocar
Em uma dessas situações, você vai estar proibido de executar. Por quê? Porque vai ser configurado conflito de interesse, tá? Divulgar ou utilizar indevidamente informações privilegiadas obtidas durante o exercício do cargo, seja em proveito próprio ou de terceiro. Então, por exemplo, se eu tenho interesse, por exemplo, em achar a portaria 4.444, eu tenho que ver aqui em site aberto. Se eu não conseguir em site aberto, óbvio que eu não vou utilizar do meu cargo para poder trazer essa informação. Porque eu estou fazendo um vídeo que é um vídeo privado. Tá? Então eu não consegui. Se você conseguir, por isso que eu pedi. Se você conseguir, manda para mim. Tá? E fala qual foi a fonte. Prestar serviços ou negociar com pessoas físicas ou jurídicas interessadas na decisão do agente público ou de colegiado de qualquer tipo. Por exemplo, na minha ação como servidor, se tiver alguma empresa que eu tiver ali exercendo a minha atividade, eu não posso prestar serviço para esta empresa, porque gera o quê? Conflito de interesses. Exercer atividades incompatíveis com a atribuição do cargo ou emprego que ocupa, inclusive em áreas ou matérias correlatas. Por exemplo, eu como auditor fiscal, eu prestar consultoria tributária. Inclusive, é uma coisa que acontece de vez em quando. Alguns seguidores do Instagram perguntam sobre matéria tributária. Eu não respondo. Exatamente por quê? Por mais simples que seja a pergunta, eu posso, de repente, ter uma interpretação extensiva e gerar problema para minha cabeça. E tudo que eu quero é não ter problema na minha cabeça com uma coisa assim tão besta, tá? Atuar, mesmo que informalmente, como procurador ou intermediário de interesses privados em órgãos, entidades, em qualquer poder da União, Estado, Distrito Federal e município. Eu chego lá na Secretaria Municipal de São Paulo e falo, eu sou fã de tal, meu cargo é esse, quero... Cara, esquece. Não tem o famoso carteiraço, você vai arranjar para sua cabeça, tá? Praticar atos que beneficiem pessoa jurídica em que participe como participe o próprio agente público, seu cônjuge, terceiro, cara, exatamente, a advocacia administrativa, tá fora, isso é crime, certo? Receber presente de quem tem interesse em decisões, em decisão do agente público ou colegiado para que participe fora dos limites e condições de estabelecido em regulamento. Aí tem um regulamento que fala a respeito desses presentes, tá? Não receba nada. Jefferson, eu quero te dar um pirulito. Aí dentro do regulamento tem a previsão do valor que você pode receber presente em um pirulito. Não vai ser enquadrado aqui, tá? Mas fique ligado. Prestar serviço, mesmo que eventuais, a empresas a cuja atividade seja controlada, fiscalizada, regulada pelo ente ou qualquer agente público que esteja vinculado. Então, prestação de serviço, mesmo que eventual, tá? De empresas ligadas ao órgão, cara, esquece, tem que ter previsão legal ou autorização normativa. Tem alguns decretos que vêm detalhando dentro dessas atividades, né? Porque isso aqui é bem amplo. E aí tem os decretos executivos que vêm detalhando exatamente na prática essas atividades. Então, fique ligado que assim, a atividade de auditor fiscal é uma atividade que exige dedicação exclusiva, tá? Óbvio que a dedicação exclusiva não é algo que te proíbe de fazer qualquer outra coisa. O que me chamou a atenção também nesses últimos tempos foi até um vídeo que eu vi na internet a respeito de um policial rodoviário federal que exercia outras atividades e pelo fato de ser carreira de dedicação exclusiva, foi levantado pela administração que ele não poderia exercer essa atividade. Bastante maestria, né? O advogado dele espanou e falou, cara, o fato de ser uma carreira de atividade exclusiva não quer dizer que seja proibitivo qualquer outra atividade. Exatamente por quê? Porque você não ganha para poder ter exclusividade em relação à sua pessoa física. Então eu quero exercer meu serviço voluntário em uma ONG que não tem nada a ver com a atividade que eu realizo, que cuida dos animais.
tá? Então, não, você tem atividade exclusiva, né? Dedicação exclusiva ao cargo, você não pode participar de uma ONG? Como assim, entendeu? Então, há sim limites, e esses limites são o quê? As leis. Qualquer interpretação extensível relativa a isso se torna ilegal. Tá? Então, prestar bastante atenção em relação a isso. Você que pretende ou já exerce alguma atividade que quer carregar após a sua aprovação no cargo de auditor fiscal e também de analista tributário, tá? Então, em relação a esse vídeo, eu peço que você coloque o quê? Os seus comentários aqui, porque eles são muito importantes ali por toda a nossa comunidade, e aí a equipe da oficina da aprovação vai respondendo. E acontece basicamente isso, a equipe vai respondendo aquelas dúvidas que são bastante técnicas ou detalhadas que a equipe não consegue responder a pergunta ali aos mentores da oficina para alguém poder responder, beleza? E eu já peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, tá? E também siga os nossos perfis, beleza? Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, não espere o melhor, prepare-se para o pior.